Então, você empresário que está nos assistindo, acompanhe esse episódio porque você precisa olhar de uma outra perspectiva para entender que tem créditos na mesa e nesse episódio você vai descobrir. Esse é nosso podcast, Pode Contar Mais Café. Esse é o Pode Contar Mais da Triotécnica. Eu sou Renato Rodrigues, vou estar mediando esse podcast aqui com vocês hoje, com a presença do Josimar. Ele vai dar as boas-vindas daqui a pouco. Marcos Sanches aqui. A gente vai entrar num tema hoje falando sobre créditos da reforma tributária. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Josimar Santos, sou sócio da Triotécnica, especialista em reforma tributária, planejamento tributário, e vamos atender aqui as demandas que as pessoas mandam, as dúvidas frequentes ou as dúvidas da nossa própria operação. Então, já estou apresentado, Marcos. Estamos aqui em mais um episódio do Pode Contar Mais Café da Triotécnica e com um tema, sim, até então todos os temas que a gente está falando, né? Ultimamente a gente tem falado muito de aumento de alíquota, tributo, imposto, mas esse episódio vai despertar um interesse do empresário, porque nós vamos falar de dinheiro. Você sabia que agora em 2026 você pode ter dinheiro nos seus insumos escondidos e que isso pode vir a impactar o seu caixa? Explica aí, Josmar, como é que é esse negócio? Bom, dinheiro na mesa é o assunto preferido que eu mais gosto. Não tenho o que falar e eu nem gosto de falar muito crédito, porque crédito é um nome técnico. E quando eu falar que é dinheiro, é porque vai virar dinheiro mesmo e a gente já pagou por ele. Eu sempre digo que o estoque ou mesmo aqueles na transição, então não é só para quem tem estoque, isso tem que ficar bem claro logo no começo. Então essa conversa aqui não é só para quem tem produto físico, é para quem vende serviço, para quem presta serviço de alguma forma, serviço de educação, serviço profissional, serviço de saúde, construção. Então você tem que prestar atenção, porque esse negócio aqui vai botar dinheiro no seu bolso ou vai evitar que ele saia mais rápido. O Josimar, a gente está falando, a gente tem aí o crédito da transição, né, em relação à reforma tributária. Você que é especialista na parte de recuperação tributária também, traz ali bastante conteúdo falando em colocar o dinheiro no bolso do empresário, de fato. Em 2027, para o empresário que está assistindo a gente agora, onde que está esse dinheiro? Como que ele vai ter que olhar para isso a partir de agora? Então, eu sempre começo falando dos dados. Qual é a massa de dados que você tem? Então, se você passar 2026 do mesmo jeito que você passar 2025, 2024, você vai deixar dinheiro para trás e não vai ter como você voltar e recuperar isso. Então, você tem que trabalhar com a constituição do seu custo, digamos assim, para que em 31 de dezembro o PIS e a COFINS morrem, extingue. Só que ele não se extingue de uma forma absoluta. Então, como entra a CBS no lugar do PIS e da COFINS, existe a oportunidade de você pegar os créditos tributários do seu estoque ou do seu custo de uma forma mais técnica, digamos assim, para você utilizar esses créditos que a lei fala em 9,25 durante o período de 2027 em diante, tanto quanto for esse estoque de dinheiro que você vai constituir. Tem todo um critério que vai ser utilizado, vai ser normatizado, mas você tem que ter esses números, esses fatos na mão para poder realmente falar assim, esse dinheiro aqui é meu, vou me apropriar, vou tomar posse desse negócio. Porque se você não tiver esse número, você não vai conseguir depois utilizar e aí já vai sair pagando, essa é a verdade. Então existe uma questão ligada à organização e controles. Exato. Se eu estou entendendo. Então, você empresário que está ouvindo esse podcast agora, olha só, se você não tem um controle de estoque efetivo de todos os seus insumos, seja produtos, seja, enfim, qualquer outro tipo de insumo, você deve se organizar, começar a se organizar a partir de agora para que ao final, minimamente, no último dia ou no máximo em 31 de dezembro, você tenha esses créditos constituídos
referente ao PIS e COFINS, que é 9,25. Caso contrário, esse crédito vai ser perdido. Exatamente, você vai perder porque você tem um prazo para você utilizar esse crédito, existe uma forma... É isso que eu ia te perguntar agora. Qual que é o prazo para o empresário fazer então, isso? o prazo é aquele prazo gostoso que a gente tem, é super alongado, super tranquilo, como toda legislação provoca o prazo, ele vai até 30 de junho, é o que a norma prevê para você utilizar, mas se você demorar esse tempo, significa que você passou 6 meses pagando imposto, porque você não tem crédito. Então, você está jogando o seu fluxo de caixa, queimando o fluxo de caixa. Porque se você não tiver esse cuidado de que levantar um crédito e já constituir logo de imediato preserva o seu caixa, como você vai... Tudo bem, tem tempo? Tem, mas depois tem um prazo de utilização. Quer dizer, um prazo em que você levanta ali 100 dinheiros, por exemplo, e você vai usar durante um prazo. Então, quanto mais cedo você levantar, mais rápido você vai consumir esses 100 dinheiros. São 2 momentos diferentes, São né? 2 momentos diferentes. É o prazo para constituir e o prazo para utilizar. Exatamente. Prevê a utilização em 12 meses. Então, se você constituir ele em janeiro, e vai ser normatizada essa constituição, no final do ano ele será utilizado. E existe uma ordem de queima de crédito. O que é isso? Primeiro, eu vou utilizar o crédito que eu constituí, ou seja, o saldo do meu estoque. E, posteriormente, eu já estarei pagando PIS, a CBS, e aí depois que eu vou começar a utilizar esse crédito. Então, tem uma prioridade nessa utilização de crédito. E se você deixar para fazer depois, você vai estar pagando impostos sem necessidade. Josimar, agora pegando um pouco, até saindo só um pouquinho do script aqui. A gente tem um aspecto de prazo. Você é especialista nessa área, você pode falar com mais propriedade. Nós estamos aqui final de março para abril, a gente está falando de algo que tem que ser feito até o final do ano. Para o empresário que está assistindo a gente, esse tempo é um tempo confortável para conseguir fazer isso? Depende do tipo de empresário. Então, aí a gente tem que pensar em vários formatos. Eu vou falar primeiro do empresário que é do lucro real. Esse que é do lucro real, praticamente ele já tem esse hábito de fazer isso. Então, ele não vai ter uma dificuldade grande, talvez nenhuma dificuldade em fazer isso. O que é do lucro presumido, que tem algum tipo de organização também, então primeiro eu vou falar do comércio. O comércio é o mais comum de você fazer esse tipo de constituição de crédito. Então, quando você olha para um comércio, tecnicamente ele tem um saldo de estoque ali, ele consegue constituir, seja ele do real ou do presumido. Agora vamos falar daquele empresário Jesus, que tem 50 CNPJ, ele multiplica mais CNPJ no nome do que pão no deserto, pão e peixe no deserto. Esse, ele tem um problema, porque ele transfere de lá para cá, daqui para lá, possivelmente ele não vai conseguir levantar o crédito, porque ele não sabe exatamente como é que é isso. E uma outra questão que a gente tem que abordar é que esse crédito vai entrar na natureza e vai... existe um rating para as empresas, uma qualificação técnica de uma curva ABC. O Marco pode falar melhor sobre isso, ele pode até complementar. Se os fornecedores desse crédito que vai ser constituído não forem idôneos, digamos assim, ou tiverem algum tipo de... Então, até lá ele tem que prestar atenção no tipo de fornecedor que ele está comprando. Porque se ele compra, por exemplo, de um devedor com um Tomás, possivelmente aquele crédito que eu comprei de alguém que não paga imposto, por exemplo. Esse crédito ele pode ser glosado. Exato. Porque a pessoa, apesar de ser um crédito escritural, ele vai ser um crédito validado. Então, se você é um cara que não paga imposto, possivelmente, quando eu comprei de alguém que não recolhe o imposto, eu não vou conseguir constituir esse crédito. Significa que eu paguei o dinheiro está ali naquele material e eu vou perder esse dinheiro de uma forma escritural, porque eu não vou conseguir pegar esse valor. E aí, então a gente tem vários cenários. O cenário do fornecedor, que é um fornecedor ruim, ou do próprio empresário, que tem uma conduta que vai entrar em conflito com o compliance tributário que vai ser estruturado a partir do ano que vem. Complementando essa questão do compliance tributário, que tem a ver justamente com a qualificação da cadeia de suprimentos dos fornecedores. A Receita Federal, nos últimos tempos, tem
ali sim classificado os contribuintes, atribuindo uma nota, que é uma conformidade. Então, muito provavelmente, o seu fornecedor, você vai ter que olhar ali, se ele tem ali um selo verdinho, que esse fornecedor vai estar ok, logo você pode ter a tomada desse crédito, e aquele fornecedor que está ali no amarelinho para o vermelho, você tem que ficar atento, principalmente com os vermelhos, porque esse crédito não vai ser permitido a tomada de crédito dele, mesmo que você tenha achado pago e mesmo que você tenha ali colocado no seu cálculo do seu custo esse crédito. Se ele está nessa categoria, esse crédito não acontece. Logo você tem um impacto nas suas margens, logo você fica sem esse crédito ali a ser levantado. Perdeu o dinheiro, literalmente. Perdeu o dinheiro. Na verdade, eu entendo que você perde duas vezes. Porque você tem um impacto ali. Imagina só que você tem esse crédito constituído no final do ano ali, que você vai usar no exercício seguinte, em 2027. Se você não tem, você fica sem esse crédito e contou com esse dinheiro lá para a formação do seu preço. Vai ter um impacto no caixa de duas maneiras, entendeu? De duas maneiras. Então, uma pela perda do direito ao crédito por ser um fornecedor, com um rate ruim, e o outro porque você constituiu um custo e uma formação de preço com um crédito que você perdeu. Que não vai ter também. Então, você perdeu duas vezes. Perdeu quando pagou aquele crédito, porque ele foi ruim pelo fornecedor dele, e perdeu de novo pela venda que você constituiu um crédito que você não tinha. Então, você vai ter prejuízo. Eu diria ainda que essa questão, respondendo a sua pergunta, né, da questão dos controles e sobre o ponto de vista da utilização do crédito e tal, o Josmar colocou aqui, bem colocado, que principalmente as empresas do lucro real que tem um controle já mais efetivo, porque essa prática de tomada de crédito é mais comum. Eu reforçaria ainda esse ponto, né? Porque mesmo que você tenha essa prática da tomada do crédito, existe uma questão legal, que a gente sabe que a Receita ela não é flexível nesse ponto, porque você realmente vai ter que ter um inventário, de certa forma, ali impecável para poder ter, ter substância para você dizer e constituir esse crédito para ser utilizado em 2027. Então, a pergunta que você falou, ela é um pouco extensa no seguinte sentido. Tem prazo? Tem. Se ele é confortável ou não? Se ele é confortável ou não, depende das minhas práticas hoje. E depende também do meu ciclo operacional. Porque se eu tenho um ciclo curto, obviamente até empresa de serviço, por exemplo, os créditos serão menores. Então, qual é o cuidado? Olhar mais na questão do tamanho do meu ciclo operacional, se aquele fornecimento ali entre outubro e novembro de serviço que eu vou tomar, que vai me fornecer um crédito tributário, um dinheiro que eu vou pagar, se esse fornecedor tem a qualificação necessária. E além disso, já começa a se trabalhar a questão, esse fornecedor é do Simples, não é do Simples, vai ser um Simples híbrido, não vai ser um Simples híbrido, porque a gente vai entrar agora também numa questão que as empresas do Simples, em setembro, deverão optar se vão ser uma empresa Simples Full, que vai dar um crédito limitado, ou vai ser um Simples híbrido, que aí inclusive essas empresas vão tomar créditos daqueles insumos que eventualmente estiverem ali na sua operação. Eu acredito que, assim, no meu ponto de vista, a mensagem tem que ficar tem crédito na mesa, tem dinheiro na mesa, mas não é de qualquer jeito. Não é. Você tem que saber bater a pá para poder retirar o dinheiro. E o empresário, nesse ponto, que estiver olhando para isso, vai se beneficiar. Então, nesse aspecto por mais que a gente tenha aí o prazo correndo, o empresário ele tem que estar olhando para isso, porque é onde que ele vai colocar dinheiro no bolso. Exatamente. É onde você vai salvar muito dinheiro em 2027, eu diria. Porque você já vai começar, você começa o ano de um jeito. Você imagina que alguém vendeu alguma coisa em outubro e talvez tenha que pagar PIS e COFINS ali. E aí essa pessoa vai entregar o mercadoria ou o serviço ao longo de 27 ou num momento em 27. Já vai ter a CBS. Então, qual é o material que eu tive o custo para poder manter esse crédito? Então, ou eu consigo ter o entendimento de qual até que etapa eu evoluir
passei crédito PIS e COFINS, e a partir dali eu tomar o crédito. Pensa numa construtora, ela contrata um serviço por um período mais longo. Algumas construtoras, que é regime de construção civil, mercado imobiliário tem um sistema específico, mas uma construção de rede de energia elétrica ou mesmo uma construção de uma estrada, ela tem um contexto um pouco diferente. Então, esses insumos, eles são aproveitados ao longo de um período. Como que eu vou delimitar isso? Então, é pouca coisa? Não, às vezes eu estou falando de brita que você compra ali e você compra para fornecer ao longo de um período. Se você pensar em um negócio mais simples, mercado de saúde, um médico que vende saúde, que aplica insumos, por exemplo. Então, eu tenho ali um estoque de injetáveis que eu vou pegar o crédito. E será que eu tenho o controle efetivo disso? Eu consigo determinar esse valor? Porque hoje 90% é lucro presumido. Uhum. E aí esse crédito não é utilizado da forma correta. Então, ele vai ter que parar, pensar, organizar, estruturar. Então, 2026 é o ano de arrumar a casa com dados. Quem tiver informação, entra 27 melhor. Pondo dinheiro no bolso. No bolso, pondo dinheiro no bolso. A gente chegou até aqui, empresário, falando sobre o crédito de insumos. E sobre questão de crédito de ativo imobilizado? É o mesmo processo. O mesmo processo. É o mesmo processo. Você vai constituir esse crédito. Vai poder, inclusive, ter uma diferenciação. Você pode aproveitar ele de uma forma única ou de uma forma como vem sendo hoje. Então, você vai poder continuar usando da forma que é utilizado na contabilidade. Isso para quem é lucro real. Lucro presumido, aí tem outro critério, vai ter que sentar, estruturar esse critério para poder utilizar. Inclusive, determinar qual seria o crédito possível a partir daquele momento. Tem dinheiro. Dinheiro tem. Só que o dinheiro ele tem que ser... antigamente, né, a gente entrava abria o armário, tinha um bolso do paletó, o dinheiro estava lá dentro. Ou a gente encontrava uma nota de 50 na rua e ficava feliz. Hoje não. Hoje o dinheiro, você tem que olhar para os lugares e falar onde tem dinheiro aqui na minha empresa que eu posso utilizar. E todo dinheiro de imposto, na verdade, R$1 de faturamento não significa R$1 de lucro. Mas R$1 de imposto economizado é efetivamente R$1 de lucro. Então, você tem que ter esse olhar ou contratar alguém que tenha esse olhar de lince, né, para poder buscar o dinheiro onde ele está. E qualquer real é lucro. Não passa pelo processo de receita, custo e depois lucro. A gente está falando aqui sobre créditos na transição da reforma tributária. Você que está acompanhando a gente aí, continua assistindo aqui, que ainda tem alguns pontos para a gente trazer que vai ser bem relevante. Se esse conteúdo fez sentido para você, ou se você conhece alguém que esse conteúdo vai fazer algo diferente, compartilhe. Siga a gente nas redes sociais. E se tiver alguma dúvida também, manda para a gente no direct. A gente vai estar ali tentando ao máximo responder e tirar suas dúvidas, até porque isso envolve uma série de análises para poder levar uma resposta efetiva. Mas siga a gente aqui. Ô, Josimar, continuando, Marcos, pode ir. Eu, escutando você falar sobre crédito, sobre dinheiro na mesa, e com a cabeça de financista que eu tenho, eu já fico pensando o seguinte: já que nós estamos aqui em 2026 numa transição, e se esse crédito referente a PIS e COFINS eu vou poder constituí-lo como crédito ou como dinheiro, como queiram chamar, de um ponto de vista até de planejamento financeiro, pensando... Eu vou até me ajeitar na cadeira com essa pergunta. Será que não vale a pena eu aumentar ali ou acelerar compras que eu teria para 2027, ao invés de deixar, né, para ano que vem, eu fazer uma antecipação para 2027? Essa é uma pergunta boa, a resposta ela é excelente e vou usar um depende. E depende do tipo de fornecedor que você vai comprar. Porque, por exemplo, se você tem um fornecedor em que o crédito, ou você sabe que ele é do lucro presumido, por exemplo, e tem ali uma cadeia de uma tributação de 3,65%, e você sabendo que o crédito presumido vai ser 9,25%, acho que está no artigo 379, 381, não lembro agora ali da Lei 214, você pode falar, cara, eu tenho um crédito aqui, eu vou estimar esse crédito.
Só que esse produto vai estar no meu estoque, porque se você comprar ele e ele já girar no mesmo ano, não faz sentido. Mas convém olhar, porque, por exemplo, nós fizemos algumas simulações e entendemos que alguns produtos, o preço com a reforma tributária vai reduzir. Então, você tem que saber quem está na cadeia anterior, para saber se vai ser mais vantajoso comprar em 2026 ou 2027. Então, quem tem esse dado na mão vai sair na frente. Porque muita gente vai estar fazendo... Eu acho que eu fiz um vídeo, mas não sei se foi ao ar ainda, mostrando como é que faz um custo rápido ali da formação do preço. Então, eu mostrei onde R$100 não virava 110, se a alíquota fosse 10%, e também não viraria 150. Esse demonstrou que a carga tributária ela compensaria. Ela compensaria. Então, você tem que fazer esse arranjo, porque se você olhar para o concorrente e ele não fizer a mesma conta que você, e muita gente não tem condições de fazer isso, você vai ter um ganho efetivo, talvez comprando na reforma tributária para frente. Porque vai sair substituição tributária, vai sair algumas coisas que não tem. Então, se você retirar essa carga tributária de alguns produtos no varejo, principalmente, no atacado por varejo, você tem um ganho. Então, depende do lugar que você está comprando, se é uma fábrica, se é uma indústria. Tem fábrica que compra algumas coisas e demora 6 meses aí para entregar o produto. Possivelmente, esse vai ter que olhar direitinho e talvez valha a pena comprar antes, porque ela vai entregar depois. Então, ela vai montar um estoque. Então, acontecendo isso, de fato, não adianta eu comprar agora em 2026, sendo que ele vai me entregar só em 2027. Então, aí, do ponto de vista do adquirente que comprou essa mercadoria, ele tem que entender que já vai ter um impacto, que o fato gerador da CBS, que é a entrega do produto, vai estar mais caro em 2027. Exato, mais caro. Então, esse adquirente vai ter que fazer um contrato com o seu fornecedor, que é o produtor, para que eles tenham a exata dimensão da carga tributária no final. Então, eu estou falando de 2 momentos. Quem compra, eu sou uma fábrica, se eu compro, eu tenho que olhar para a minha cadeia anterior e ver se eu vou ter esse crédito. E quem está comprando da indústria vai ter que entender o seguinte: eu vou entregar em 2027 algo que eu estou produzindo em 2026. Quais são os créditos possíveis no dia 31 de dezembro? Quais são aqueles créditos que já foram utilizados em 2026 e aí eu não posso mais utilizar? E qual é o imposto que eu vou cobrar em 2027? Porque é lá que vai incidir a CBS. Então, vai ser em 2027. 2027. Inclusive, por exemplo, já em vigência de CBS, se você comprar algo em 2028 e entregar em 29, já vai ter um pedacinho do IBS. Então, o sistema tributário está trabalhando assim: tudo que eu fizer ao longo da produção e for cobrado é uma mera antecipação do momento efetivo em que se concluir aquela operação, a entrega. Então, é quando ocorrer de fato a entrega. Então, se eu receber adiantamentos, eu vou estar pagando um imposto vigente naquele momento. Só que, se eu virei um período, possivelmente no outro período o imposto está um pouco mais alto, principalmente de 28 para 29. E aí eu vou ter que entender que vai ter um acréscimo. Então, tudo aquilo que eu paguei ao longo anteriormente vai ser uma mera antecipação da carga final. É essa que a norma estabelece. São 2 momentos, né? São 2 momentos. Eu sei que você já até falou um pouquinho disso, eu queria deixar mais claro para quem nos acompanha, que aí até para a pessoa não ter dúvida. Essa oportunidade de constituição do crédito em si é para todas as empresas? Regimes tributários? Traz Todas as empresas que não forem do Simples Full. Então, se eu for uma empresa do Simples Híbrido, eu vou poder pegar o crédito. Se eu for uma empresa do lucro presumido, eu vou ter que pegar o crédito, porque automaticamente em 2027 eu já vou ser contribuinte da CBS. E se eu for lucro real, praticamente eu estou com a minha vida mais organizada. Então, em tese, se for uma empresa que tem uma estrutura robusta de constituição de crédito, alimentação, a gente sabe que tem empresa que tem saldo credor de imposto, por exemplo, de milhares de reais. A gente já trabalhou com isso, já levantamos isso. Estamos, inclusive, monitorando esse tipo de constituição de crédito, porque tem lá 12 milhões de reais e nós não temos que tomar o cuidado para detalhar essa constituição para ser utilizado. Você vê, e aí esse crédito vai acabar, porque a CBS vai mudar a dinâmica de apropriação. Abrindo um parênteses bem grande aqui, se você aqui a CBS tem o seguinte impacto:
Você vendeu alguma coisa em março, R$10.000. Digamos que Março agora de 2026. Não, em 27. Vamos falar que está em 27. Daqui a um ano, você vende alguma coisa, R$10.000. Vamos imaginar que a CBS seja 10%. Eu tenho R$1.000 de imposto a pagar. Só que eu vendi esse negócio a prazo, para receber com 60 dias. Com 30 mais... 45, no final de abril e final de maio. Então, eu vendi no final de março para receber no final de abril e final de maio. A CBS ela é uma apuração por competência, não tem essa previsão de apuração por caixa. Significa que eu vendi por 10 mil, eu vou pagar 1.000 no dia 15, por exemplo, que é o imposto, vou receber R$500 no dia 30 de abril de crédito e R$500, o governo vai cobrar R$500 de novo, o meu fornecedor vai pagar R$500 lá e vai pagar R$500 em abril. Isso vira um pagamento em duplicidade. Eu paguei de uma nota R$1.000 no dia 15 e meu fornecedor, meu adquirente, pagou R$500 no dia 30 de abril e 500 depois. E 500 depois. Isso aí vira um pagamento em duplicidade. Não vira necessariamente um crédito tributário. Isso não vai gerar o crédito. Não. Eu só vou ter o crédito daquilo que eu efetivamente pagar. Então, digamos que eu vendi esse produto no dia 30 de março, de algo que eu comprei no dia 15 de março. Se eu não pagar o adquirente, vamos pensar que eu comprei esse copo. É um copo caro, R$10.000. Eu paguei 5 mil. Eu teria um valor de crédito aqui no dia 15. Se eu pagar esse copo para o meu adquirente depois, eu não vou ter esse crédito. Então, o governo mudou a forma de calcular o imposto. Ele quer que todo mundo pague antes para depois fazer a compensação. Por isso que é importante levantar o crédito do estoque. Imagina eu comprar esse copo aqui no dia 15 de março, ter sobre ele R$500 de crédito, que hoje funciona assim, mas eu só vou efetivar esse crédito no momento em que eu pagar esses R$5.500. Se eu comprei para pagar lá em junho, por exemplo, que o varejo faz isso, eu não tenho crédito. Porque eu só vou ter ou eu antecipo esses R$500 para eu ter o crédito, para compensar com o da venda que eu fiz, ou eu não tenho esse crédito. Não vai ter. Então, o fluxo de caixa das empresas vai ser um pandemônio. Na verdade, a tomada do seu crédito vai acontecer no momento que você pagar o fornecedor. Pagar o fornecedor. Perfeito. Só que a sua conta para pagar das vendas que você fez é no dia 15 do mês seguinte. Se a gente olhar hoje para a forma atual, o regime de competência deixa de existir. Deixa de existir de uma forma que a gente conhece. Ele só existe o débito, mas o crédito não existe. Então, perfeito. Porque é o seguinte, eu posso hoje, a gente comprou esse copo hoje, independente do pagamento, eu internalizo essa nota e já constituo o crédito. Agora não. Agora não. Só quando eu pagar. E se meu fornecedor for um devedor contumaz, eu ainda tenho um problema, eu posso perder o dinheiro. Ou ficar bloqueado, um monte de coisa. Então, um dos podcasts que a gente falou recentemente foi no aspecto do capital de giro. E isso é um impacto gigantesco no capital de giro. Porque por isso que você volta para trás um pouquinho, 3 meses para trás, e fala, o que eu tenho aqui no dia 31 que vai me aliviar? E não é só isso, vai me aliviar, e eu tenho que entender se a origem daqueles créditos são de fornecedores que de repente me garantam, porque de repente eu tomo o crédito do estoque e esse crédito eu trago aqui para março e aí às vezes você fala assim, não, esse cara aqui, ele é um cara classe D e E. Você não pode tomar o crédito. Você não pode diminuir. Você não pode usar esse dinheiro. Esse dinheiro aqui é podre. Aí você está lá, tá lascado de novo. Na verdade, o papel também do gestor financeiro, do empresário nesse momento, tem que ter isso na mão, né? Como a gente falou, ele é muito mais abrangente e muito mais técnico, porque vai envolver uma engenharia financeira de forma que, se de repente, num primeiro momento fazia sentido eu estar pagando um fornecedor em 30, 60 dias, a depender do volume do crédito que eu tenho aqui, não faz mais. Não faz mais. Ou vai existir a antecipação. Que aí o fisco vai exigir o primeiro pagamento, você pode pagar para poder constituir o crédito.
e o fornecedor fica para depois recebendo. A gente vai ter um descompasso de fluxo de caixa gigantesco. Gigantesco, né? Estamos chegando ao final do nosso podcast. Eu quero trazer uma última pergunta para o Josimar, e essa daqui é um bônus. Esse daqui eu quero trazer algo aqui, um desafio para o Josimar, para ele, pensando assim, um exemplo prático, Josimar, empresa ou, de repente, algum setor que você vê que é importante trazer, que precisa estar olhando para esse crédito, até porque senão isso vai gerar um problema, ou aquele empresário que nem imagina que vai ter esse crédito não está olhando para isso hoje. Quem não está olhando deve parar, abrir o filtro e olhar para esse lugar. Porque ele tem dinheiro ali e o prazo é curto para você constituir esse dinheiro e, assim, não é algo complexo, é algo que dá trabalho. Só isso. Não é complexo de fazer. É só que tem que ter uma técnica e uma tecnologia para atender a legislação. Feito isso, você tem esse dinheiro para utilizar. E esse dinheiro você já pagou por ele. Então, para quem é isso? Para todas as empresas que vão ser contribuintes da CBS o ano que vem. Basicamente todo mundo. Todo mundo. Uhum. Então, assim, a reforma tributária nesse ponto está equalizando o pagamento da CBS. Haverão, sim, esses descompassos, esses ajustes. E quem se antecipar a isso vai sair na frente e vai ganhar a competição. É colocar dinheiro no bolso. Colocar dinheiro no bolso. É isso. É isso aí. Estamos encerrando o nosso podcast. Obrigado por acompanhar a gente até aqui. Se você conhece alguém que esse assunto é importante, compartilhe com ele. Nos siga nas redes sociais. Manda um direct para a gente. Nos chame aqui nas redes. A gente vai atender vocês aí com o maior prazer. Josimar, Marcos. Obrigado. Obrigado, Josimar. Até a próxima. Até a próxima. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Um bate-papo descontraído com muita informação de qualidade. Esse é nosso podcast. Pode Contar Mais Café. Pode Contar Mais Café.